Estudo Bíblico Jeremias 25, versos 1 a 38. Este importante capítulo, significativamente datado do primeiro ano de Nabucodonosor, o quarto de Jeoaquim, verso 1, prediz de forma incontestavelmente revelada por Deus a duração do exílio de 70 anos para Judá, segundo Crônicas 36, 21, e então prossegue no estilo apocalíptico, convocando as nações a beberem a taça da ira de Deus. Daniel lia esta passagem quando lhe foi dada a profecia das 70 semanas. Daniel 9, verso 2. Versos 1 a 14. O cativeiro de Judá e o castigo da Babilônia. Verso 1. Ano quarto de Jeoaquim. Representa cerca de 606 a.C. 36, verso 1, 45, verso 1 e 46, verso 2, antes da chegada das notícias sobre a vitória de Nabucodonosor em Carquemes. A vitória foi em junho de 605 a.C. e colocou a Babilônia em primeiro lugar como império soberano da época. Isto é, a profecia de Jeremias, além de ser assertiva no tempo do exílio de Judá, também o foi sobre a escolha de Nabucodonosor. Verso 3. 23 anos. Jeremias iniciou seu ministério no 13º ano de Josias, capítulo 1, verso 2. Entre os anos de 626 e 604 a.C., 17 anos sob Josias, 3 meses sob Jeoacás e 6 anos sob Joaquim. Verso 4. De madrugada não significa apenas no sentido literal, mas também que a profecia vem sendo usada por Deus como alerta para o povo desde o princípio da história da nação para edificar, exortar e consolar o povo no caminho do Senhor, 1 Coríntios 14, 13, ocorrendo o mesmo durante cada momento da vida dos outros profetas. Isaías 50, verso 4. Verso 5. Convertei-vos. Apelo constantemente feito no livro de Jeremias, buscando o retorno ao ensino, a prática da justiça, conversão genuína e mudança de hábitos coletivos corrompidos pela dissimulação da lei. Capítulo 7, verso 3 e 26, verso 13. Verso 6. A referência é sobre a fabricação de ídolos e a sua adoração. Êxodo 20, versos 4 a 6. Tal qual sua fabricação vazia e cara, eles se tornarão como um item fabricado por mãos humanas. Verso 34. Pode o homem fabricar deuses? Capítulo 16, verso 20. De forma irônica, o profeta zomba da idolatria humana que não passa de loucura, como afirma o profeta Isaías. Isaías 44, versos 15 a 17. Verso 9. O termo meu servo, Josué 1, verso 2 e Gênesis 18, verso 3, é geralmente usado para aqueles que adoram a Deus, mas também os próprios reis e nações estão sujeitos ao comando e ao serviço de Deus para realizarem sua vontade. No caso, o pagão Nabucodonosor estava inconscientemente fazendo a vontade de Deus. Capítulo 27, verso 6 e 43, verso 10. Também Ciro é chamado de ungido de Deus. Isaías 45, verso 1. Todas essas nações em redor, grande parte do Oriente Próximo seria conquistado pelos babilônios. Verso 10. Os barulhos causados pelas atividades do dia a dia cessariam. Famílias em comunhão, comércio em movimento, etc. A palavra mós, pedras de moer, remete às pedras do moinho que eram ouvidas diariamente nas vilas,
um dos sinais perenes de vida. Apocalipse 18, 22. Assim como a mó era um sinal de rotina diurna, o candeeiro era, obviamente, um sinal noturno de que havia pessoas num local. Verso 11. A profecia de Jeremias descreve um período de cativeiro de 70 anos, capítulo 29, verso 10 e Daniel 9, verso 2. A queda de Jerusalém e o cativeiro ocorreram em 587 a.C. O novo templo da restauração foi construído em 516 a.C. 70 anos é um número redondo e simbólico, principalmente se referindo à reconstrução do templo, que viu a promessa da restauração em Jesus Cristo. Se o começo da rendição de Judá à Babilônia for computado a partir da primeira invasão de Jerusalém por Nabucodonosor, 605 a.C., até o decreto de Ciro permitindo o retorno em 538 a.C., o exílio durou 77 anos. Versos 12 e 13. A profecia anuncia a destruição da Babilônia por causa de seus próprios pecados. O tempo para o arrependimento seria enquanto ela estivesse sendo instrumento para castigar a Judá. Isaías 10, versos 5 a 34. Sobre a destruição da Babilônia, ver capítulo 50, versos 12 e 13. Verso 14. Aqui, Jeremias se refere aos babilônios que serão escravos. O império medo-persa dominou a Babilônia, levando muitos como escravos. Capítulo 51, verso 11. Versos 15 a 38. As nações que beberão a taça da ira de Deus. Estes versículos serviriam de introdução aos oráculos de Jeremias contra as nações estrangeiras, capítulos 46 a 51, e foram ligadas a esses oráculos pela Septuaginta. As nações relacionadas nestes versículos são, em grande parte, as mesmas mencionadas nos oráculos. Só aquelas que não foram mencionadas lá serão comentadas aqui. Versos 15 a 17. O vinho aparece como um símbolo de castigo, verso 15, e como um entorpecedor, verso 16. Nestes versos, a ira do Senhor se derrama, julgando na medida que eles julgaram a outros. Assim como a Babilônia escravizara a Judá, semelhantemente Deus a escravizará e a abolirá. Tremam e bebam. As duas palavras demonstram um sinal de espanto e impotência, confusão e desmaio. Verso 18. Jerusalém, Judá. O julgamento de Deus visita primeiramente o seu povo escolhido. Capítulo 25, verso 29 e Amós 3, verso 2. Verso 19. Faraó. Na escrita hieroglífica egípcia é a palavra Perã, que significa casa grande. Posteriormente, isso se tornou um título do próprio governante. Verso 20. Misto de gente, ou seja, estrangeiros que viviam no Egito. Aqueles que vivem num país estrangeiro por motivos comerciais ou outros motivos, sem perder sua própria nacionalidade. Uz era uma tribo aramaica que vivia a leste e nordeste de Edom. Gênesis 10, 23, a terra de Jó. Jó 1, verso 1. Ficava a leste da Palestina, provavelmente em território idumeu. Asdod, uma cidade da Filístia. O povo que sobrou após um cerco de 29 anos pelo rei egípcio Psamético I. Reinou de 666 a 610 a.C.
Verso 22. As terras da além do mar são terras costeiras, literal, onde os marinheiros buscam descanso e refúgio. Expressão usada para referir-se às colônias implantadas pelos fenícios nas praias do Mediterrâneo. Talvez cidades ao redor do Mediterrâneo, pelas referências de capítulo 2, verso 10. Verso 23. As diversas cidades citadas por Jeremias possuem um contexto. Dedã é uma tribo que descendia de Abraão por sua esposa Quetura, Gênesis 10, verso 7, que vivia a sudeste de Edom. Suas caravanas mantinham comércio entre Tiro e a Arábia. Ezequiel 27, 15 e 20 e 38, verso 13. Tema modernamente chamada de Teimá, fica localizada a 400 quilômetros sudeste de Edom, ismaelitas. Gênesis 25, 15. Sobre Bus, ver Gênesis 22, 21 e Jó 32, 2. Cortar o cabelo das têmporas era prática pagã. Capítulo 9, verso 26, 25, verso 23, 49, verso 32 e Levítico 19, verso 27. Verso 25. Há incerteza sobre Zinre, ainda que possivelmente poderia ser um povo no nordeste da Assíria. Elão, povo mais para o leste, cerca de 300 quilômetros a leste da Babilônia, do outro lado do rio Tigre. Daniel 8, 22 e Atos 2, verso 9. Verso 26. Realmente, os anos que se seguiram marcaram a destruição de quase todas as nações então conhecidas pelos exércitos da Babilônia, conforme profetizado em Isaías, capítulos 13 a 24 e em Ezequiel, capítulos 25 a 32. Verso 29. Cidade que se chama pelo meu nome. Jerusalém é a cidade de Deus e é a primeira a enfrentar sua especial responsabilidade. O juízo começa de cima para baixo. A casa de Judá, os líderes do povo, Israel e assim por diante. Verso 18, Amós 3, verso 2 e 1 Pedro 4, verso 17. Verso 30. Como o rugido aterrorizante de um leão. Amós 1, verso 2. O leão era um símbolo caro para os babilônios, um contraste com aquele que é o bom pastor. João 10, 10. Malhada, alojamento, residência, símbolo da Terra Santa, incluindo Jerusalém e o templo. Eia, um termo próprio para o grito dos pisadores de uvas. Isaías 16, 10, Apocalipse 14, de 14 a 20, ou para o grito ao se começar uma batalha. Verso 32. A grande tormenta. Anuncia uma grande tempestade que teve início no horizonte, vinda dos limites extremos da terra, passando de nação a nação. Esses versículos ultrapassaram qualquer coisa cumprida nos tempos de Nabucodonosor ou desde então. Tem aterrorizante mensagem apocalíptica. Versos 34 a 36. Os donos dos rebanhos. Isso nos lembra dos homens principais e mais ricos das nações que deveriam ter sido representantes de Deus e guias espirituais do povo, mas que, em lugar disso, são objetos de seu furor, a ponto de não poderem encontrar lugar de refúgio. Refere-se à desafortunada tentativa do rei Zedequias de escapar e fugir com alguns de seus guerreiros. 2 Reis 25, versos 4 a 7.
Verso 37. O brasume, também colocado como furor, fúria, calor de ira, abrasamento. Capítulo 4, versos 8 e 26, 12, verso 13, 30, verso 24, 40, 37 e 51, verso 45. Uma palavra muito comum nos escritos de Jeremias. Verso 38. Tendo se transformado em desolação, Judá foi necessariamente abandonada pelo Senhor, assim como um leão abandona sua vítima quando seu esconderijo é destruído. Capítulo 26, versos 1 a 24. O sermão foi feito, capítulo 7, versos 1 a 15, de forma profética, talvez durante a festa dos tabernáculos, setembro a outubro. 609 a.C. aponta a ira de Deus, julgando as nações com justiça.